Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de março, nós vamos meditar de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar deste livro que muito nos ensina, o livro de Ruth. Ele tem apenas 4 capítulos, então hoje nós vamos tentar, falar sobre tudo o que acontece aqui no panorama do livro de Ruth. O livro de Ruth foi escrito por Samuel, o profeta, o sacerdote Samuel. Ele escreve o livro de Ruth e essa história ela vai se passar no finalzinho da era dos juízes. Então, por isso que este livro está aqui no cânon bíblico, logo após o livro de Juízes. E essa história ela vai iniciar e terminar no vilarejo chamado Belém, na tribo de Judá. Nós vamos ver, que essa trajetória ela vai até a cidade de Moabe, é ali que existe a vida de Ruth, Ali é que vai se passar uma parte desta história e vai retratar ali, da história dos moabitas. E os moabitas eram uma nação pagã, totalmente pagã, e ela era fruto de uma relação incestuosa, isso mesmo. Lembra de Ló? Isso, sobrinho de Abraão, isso, que foi habitar em Sodoma e Gomorra? Isso, esse daí. Quando ele fugiu de Sodoma e Gomorra, sua mulher virou uma estátua de sal e ele conseguiu fugir com as suas 2 filhas. As suas 2 filhas embebedaram o pai, tiveram relação com o próprio pai e ficaram grávidas, A filha mais velha foi a descendência dos moabitas. Então, sem mais delongas, nós vamos caminhar agora por essa história. No capítulo 1 acontece tanta coisa. No capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ver que falta a fome, nos dias que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar em Moabe. Quem era este homem? Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Então, eles vão em direção a Moabe, porque há notícias que há alimento em Moabe. E aí, lá, eles vão casar, Noemi e Elimeleque vai casar os seus 2 filhos, Malom e Quilom, aqui no versículo 4, Depois nós vamos ver que morreu Elimeleque, no versículo 3, que era o marido de Noemi, e ela ficou apenas com os 2 filhos, Malom e Quilom, que tinham se casado. O nome das suas esposas era Orfa e Ruth, Ali eles ficaram quase 10 anos e morreram ambos, Malom e Quilom, ficando as mulheres desamparadas, sem filhos nem marido. Então, se dispôs ela e as suas noras a voltar, da terra de Moabe, porquanto ouviu dizer que o Senhor tinha lembrado do seu povo e havia alimento em Belém de Judá. Então, nós temos aqui 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. 2 delas moabita e a outra, era de Belém de Judá. E aí nós vamos ver que elas saíram do lugar onde elas estiveram e começaram a caminhar de volta à terra de Judá. E aí nós vamos ver que no final dessa trajetória apenas chega a Judá Noemi e Ruth. Orfa decide voltar para a sua família, Então nós vamos ver o momento assim tão extraordinário dessas mulheres se despedindo, Então de novo choraram em voz alta. Então aqui
foi um chororô desde a saída lá de Moabe ao caminho indo para Belém de Judá. E no metade do caminho ali, eu não sei a que altura, nós vamos ver que mais uma vez, né? Noemi tenta convencer as suas noras de ficarem nas suas terras natal, né, que era Moabe. Tornai, filha minha, ide embora, porque eu sou velha demais para ter marido, ainda que eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, abster-vos-eis de tomardes para ti marido? Não, filha minha, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, você está vendo uma Noemi, uma mulher marcada pela vida, pela morte do seu marido e pela morte dos seus 2 filhos, num período considerável curto para tantas perdas. Então, ela saiu da sua terra natal, foi para Moabe, e Moabe significava para ela morte, destruição. Moabe tirou aquilo que ela tinha de mais precioso, que era a vida do seu marido e dos seus 2 filhos. Então ela tenta convencer as noras a ficarem nas suas respectivas famílias. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela e disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada, disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, não me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreste, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que declaração extraordinária. Não é de um marido, de uma mulher, é de uma nora para com a sua sogra, né? Como nós temos que aprender com este relacionamento. E aí ambas se foram até chegarem a Belém, e sucedeu que, chegando ali na cidade, todos se comoveram, a notícia se espalhou: Noemi voltou, Noemi voltou, Noemi voltou, né? Mas ela volta com uma triste realidade, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. E aí nós vamos ver que ela não quer mais ser chamada de Noemi, porque ela fala: chamai-me de Mara, que significa amarga, me tornei amarga pelo Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Deus Todo-Poderoso me tem afligido. Olha só, não é? Aqui nós temos uma descrição de uma mulher amarga, de uma mulher muito sofrida, é uma mulher massacrada pelas perdas da vida. Será que isso é algo que só aconteceu lá? Não, ainda hoje temos pessoas, né, amarguradas com a vida, com as suas perdas, com as suas dificuldades, não é? E culpando a Deus por tudo isso. Nós podemos ver que é nítido que eles saíram de Belém de Judá pela necessidade e não pela direção de Deus. E quando nós saímos da cobertura de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, estamos expostos, né, às fatalidades que estão aí pelo mundo. Então aí nós vamos ver Noemi se queixando, culpando a Deus pela sua circunstância. E aí nós vamos ver que eu acredito que a coisa mais extraordinária que aconteceu com Noemi foi ter Ruth. Ela não permitia que Noemi se afogasse nas suas mágoas. Ela insistia em amar a sua sogra, mesmo ela sendo amargurada de coração. Então, nós vamos ver que no capítulo 2, ela vai falar que ela tinha
um parente próximo, né? E esse era possuidor de muitos bens, e ele se chamava Boaz, e ele tinha terras e terras, né? E ela manda Ruth às terras de Boaz para fazer colheita, para apanhar espigas, né? Atrás dos segadores. E Israel, você já sabe, você já passou pelo Pentateuco, Deus tinha dado uma ordem, que eles deveriam, aquilo que caía da colheita não deveria ser recolhido, que aquilo deveria ser o mantimento para órfãos, viúvas e estrangeiros. E Boaz, como um bom israelita, ele cultivava essa tradição. Então, após os seus trabalhadores, vinha um grupo que era, né, dessas pessoas menos favorecidas, que eram favorecidas por essa colheita, né, lá das terras de Boaz. E aí nós vamos ver que Boaz vai falar com Ruth, e eu acho linda essa fala, olha o que ele disse. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque vem, aqui ficarás com as minhas servas. Olha o tratamento diferenciado que ele deu para Ruth. Ele ouviu a notícia de quem era Ruth. Ele ouviu a notícia que Noemi estava amargurada, ou seja, talvez tenha chegado aos ouvidos dele que Noemi estava uma velha ranzinza, mas ela tinha uma nora de ouro ao lado dela. E ele deve ter ouvido a notícia, não é? Porque ele tinha perguntado no 2:5, ele pergunta: de quem é esta moça? Ela é diferente? Eu nunca vi por aqui. E aí falam para ele que ela é moabita e que ela veio da terra de Moabe com Noemi, né? Então a notícia de quem era Ruth já tinha chegado até ele. E aí nós vamos ver que Ruth se espanta, né? Ela se inclina o rosto em terra em reverência a ele, que era um homem de posses, rico e que era tão benevolente para com ela. Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela se admira com um tratamento tão cordial que Boaz depositou a ela. E aí nós vamos ver que o Senhor retribua o teu feito e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas vieste buscar abrigo. Isso é a declaração, sabe de quem? De Boaz para com Ruth, diante de tudo que ele tinha ouvido falar de Ruth, da perda do marido dela e do acolhimento e do amor que ela tinha para com Noemi, que era parente de Boaz, né? Então aí você vai ver, eu quero que você leia, que você usufrua de cada detalhezinho dessa trajetória aqui, porque ela é riquíssima para nos ensinar, né? Eu digo que é um romance extraordinário e que tem um final feliz. Olha só, aí nós vamos ver que, diante da orientação da sua sogra, Ruth vai colher nos campos de Moabe, colhe, e ela dá uma orientação para que Ruth vá visitar Boaz, né? Porque eles costumavam dormir em tendas no meio ali da plantação, nessa época da cega. Então, nós vamos ver, né, que Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor. Quem está falando? De Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores, né? E aí ela vai dar instrução. E Ruth vai até Boaz na eira, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar um lar para que te seja feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite
alimpará a cevada na eira. Então, ela sabia qual eram os costumes, né, dos homens, né, nessa época da colheita. Aí ela diz para Noemi, ela diz para Ruth, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deixe conhecer por homem algum, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás e lhe descobrirá os pés e te deitará. Ele te dirá o que deves fazer. Então, nós vamos ver que Noemi, uma mulher mais experiente, sabendo de todo o costume da sua região, do seu povo, dá conselhos à sua nora. E ela, sabe como que ela responde? Tudo quanto me disseres, farei. Gente, essa Ruth é um exemplo extraordinário, né? Para mim e para você nos dias de hoje. Eu acho que ela era mais crente que Noemi. Vamos lá. Então, foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido, bebido e estado já com um coração tanto alegre, por causa da bebida, né? Deitar-se ao pé do monte de cereais, então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, quem? Boaz, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. E aí nós vamos ver que Boaz diz, não, tem alguém mais próximo de ti do que eu. Então precisamos consultar a ele, né? Se ele pretende resgatar vocês ou se ele abrir mão desse direito, eu poderei fazer. E aí nós vamos ver que Boaz, ele se reúne, né, com os anciões, chama esse resgatador, faz toda a tradição, né? Você vai ver que coisa extraordinária que é. E aí nós vamos ver que o resgatador, né, ele abre mão do seu direito. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade, está no capítulo 4, versículo 2, e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou a terra dos moabitas e tem para a venda. Resolvi, pois, informar disso e dizer-te, compra-te, na presença destes que estão sentados aqui e do teu povo, e queres resgatá-la, resgatando-a, se não, declara para que eu saiba, pois o outro não há senão tu para resgatar-te e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás a mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha geração. Redime tu, pois, e cumpras em resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Olha só, esse parente resgatador estava interessado só na terra, mas não no benefício da Noemi, da sua nora Ruth. Então, ele abriu o caminho e quem restou? Boaz. E no capítulo 4, nós vamos, finalzinho do capítulo 4, nós vamos ver o casamento do ano. Isso, casamento de Boaz com Ruth. Então disse Boaz aos anciões, né, as testemunhas, que ele compraria as terras da mão de Noemi, que pertencia a Elimeleque, Quilom e Acalom.
Malom, Quilom e Malom. E também tomava Ruth, a Moabita, como esposa para suscitar a herança desses homens, né? Todo o povo que estava à porta dos anciões disseram: somos testemunhas. E aí nós vamos ver que foi declarado, né? Uma bênção sobre ele, está no versículo 12, e no versículo 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e serás afamada em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pôs no seu colo e entrou para cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, né? A Noemi nasceu um filho, e lhe chamará Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Não são estas, pois, a geração de Perez, que gerou Esrom, Esrom gerou Raão, Raão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar diante de ti o nosso coração. Quão grande é a tua fidelidade para aqueles que o Senhor ama, para aqueles que cumprem o teu propósito. Como aprendemos com a postura de uma mulher chamada Ruth, que mesmo sendo de uma geração maldita, alcançou favor e se tornou, sabe, uma mulher extraordinária no seu tempo, dando exemplo a todo Israel de como deveria se portar diante da revelação da tua salvação, do Deus que és. Nós queremos colocar diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.